Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Nossa terceira aula. Pois é, nós vamos também iniciar hoje assunto novo. Na primeira aula nós vimos números naturais, na segunda aula nós vimos números decimais e nessa terceira aula nós vamos ver frações, certo, gente? A introdução de fração, certo? As correções das atividades serão feitas pelo Google Meet, que é uma plataforma virtual, né, pra gente ter esse contato mais próximo. Eu acho melhor do que aqui no YouTube, porque aqui vocês não podem perguntar, eu não posso responder, porque vai estar um vídeo gravado. Então lá a gente tem mais essa liberdade, certo? Então vamos lá. O conteúdo de hoje, certo? É fração. A fração, ela nada mais é do que a representação matemática de algo que foi dividido em partes iguais. E as frações, elas são super importantes, gente. Elas servem também para representar, né, alguma quantidade que nós não conseguimos representar através dos números naturais. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo de fração. Gente, eu tenho uma pizza, certo? E essa pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais, ok? 8 partes iguais. Digamos que eu aguentei comer 2 fatias, né? 2 partes dessa pizza. Então, eu posso representar essas 2 fatias que eu comi através de uma fração. E eu posso representar também as fatias que sobraram através de uma fração, porque a fração, ela representa uma divisão. E aqui eu estou dividindo a pizza. Eu tenho uma pizza dividida em 8 partes exatamente iguais. Então, se eu retirei 2 partes, eu comi 2 partes, eu tenho como representar essas 2 partes comidas através de uma fração. Como? Então, antes de representarmos, né, essa pizza através de uma fração, eu vou explicar para vocês como é a representação realmente de uma fração, né? Como que ela é escrita. Então, vamos lá, gente. A fração, primeiro passo, ela tem um tracinho no meio. Esse tracinho, ele significa, ele representa a divisão, certo? E ela tem um númerozinho que fica em cima e um que fica embaixo. O número que fica em cima, ele é chamado numerador. E o que fica embaixo, ele é chamado denominador, certo? Então, o que é, professora, numerador e o que é denominador? Gente, o denominador, que é o que fica embaixo, ele denomina, o nome já diz, ele denomina o total de partes divididas, certo? Na pizza, no caso, seria 8, porque foram 8 fatias iguais que foi dividido esse total, esse todo. Então, o denominador, ele nos traz a ideia do todo, do inteiro, do total de partes divididas. Então, se eu tenho uma pizza dividida em 8 pedaços, o denominador dessa fração vai ser 8. Se eu tenho um bolo que foi dividido em 10 pedaços e eu quero representar a fração, seja lá qual for, o de baixo vai ser 10, porque é sempre o total de partes divididas, certo? O total todo, geral. E o numerador, que é o número de cima, ele numera, o nome já diz, ele numera a quantidade de partes que eu estou representando naquela divisão ali. Por exemplo, na pizza, eu dividi a pizza em 8 e eu comi 2. Então, eu estou representando as 2 partes que eu comi. Então, o numerador vai ser esse valor, 2, porque eu estou numerando a quantidade de fatias que eu comi daquela pizza. Então, se eu for representar com uma fração as 2 fatias da pizza que eu comi, a fração vai ser essa, ó. 2 é o numerador e 8 é o denominador, certo? A gente chama essa fração de 2 oitavos. Daqui a pouco eu vou falar sobre a leitura das frações, né? Mas uma outra situação, se eu fosse representar para vocês a quantidade de fatias que sobrou da pizza, então, se são 8 fatias e eu comi 2, sobraram 6 fatias. Aí eu quero que vocês me representem essa quantidade através de uma fração. Então, agora eu estou falando da quantidade que sobrou e não mais da quantidade que eu comi, né? Então, como ficaria a fração?
o de baixo, o total, que no caso 8, e o de cima, como eu estou falando da quantidade de fatias que sobrou, seria 6. Então, ficaria 6 oitavos, certo? Agora, uma outra situação também, né, de como representamos fração, certo? Para que a gente passe para o próximo passo. Gente, se eu tivesse 2 pizzas, estou lá numa roda de amigos e nós pedimos lá 2 pizzas iguais, de tamanhos iguais, as duas vieram 8 fatias, ok? E aí, eu e os meus amigos, nós comemos 14 fatias. Juntando, né, uma turma de amigos, comemos 14 fatias. E aí, professora, como é que eu vou representar essa fração? Nós vamos somar a quantidade, né, de divisão das 2 pizzas, no caso 8 mais 8, 16. E aí, como é que eu faço? Gente, como as pizzas foram iguais, eu estou falando dela, né, a pizza do mesmo tamanho, que foi dividida da mesma quantidade de fatias, então eu vou representar exatamente a quantidade de divisão, que vai ser 8 também. Então, essa pizza foi dividida em 8 fatias iguais e essa também é exatamente igual a essa, então vai ser 8 também ainda o denominador. Porém, o numerador, né, pode ser maior, porque eu tenho mais fatias no meu total. Se nós comemos 14 fatias, isso quer dizer que o número de cima, o numerador, vai ser 14. E a fração vai ser 14 oitavos. Essa fração, ela também pode ser representada na forma mista. A forma mista, ela é justamente para representarmos a parte inteira, certo? De um todo mais os pedaços. Então, eu representando essa fração de 14 oitavos, que eu comi 14 fatias, eu não, né? Eu e os meus amigos. Se eu fosse representar na forma mista da fração, certo? A forma fracionária é essa, mas temos a forma mista da fração, seria um inteiro, certo? Por que um inteiro, professora? Porque nós comemos uma pizza inteira, ou seja, 8 fatias, então estou tirando 8 dessas 14 e representei ela como uma pizza inteira, 8 inteiros e 6 oitavos, porque eu comi uma pizza inteira mais 6 fatias da outra pizza, certo, gente? Queridos, gente, então vamos agora para a parte da leitura das frações, certo? Então vamos lá. Para as frações, né, o denominador ele tem que ser diferente de 0, certo? Não pode ser 0 o denominador. E ele é o que determina a leitura da fração, porque o numerador a gente pronuncia normalmente, certo? O denominador é o que vai ter uma diferençazinha e é o que determina essa leitura, certo? O denominador, ele está entre os números 2 e 9. Nós lemos da seguinte maneira: meio, terço, quarto, quinto, meio, porque o 2 ele representa meio, certo? Meio. Se quarto, certo? Singular, quarto. Quarto, porque eu só tenho uma parte das 4. E assim por diante, gente. 1/9, 2 oitavos, 4 quintos e assim por diante. O numerador a gente lê normal, o número, e o de baixo a gente tem essa pequena pronúncia, certo? Do 2 ao 9. Agora vamos aos próximos. Decimais, que são aquelas onde o denominador é 10 ou são potências de 10, por exemplo, 10, 100, 1000, certo? Essas frações, elas são chamadas de decimais. Elas também têm uma pronúncia diferente. Por exemplo, aqui tem o denominador 10, a gente pronuncia como décimo. Por exemplo, 2 décimos, né? Se embaixo for 100, é centésimo, ou seja, 2 centésimo, por exemplo, 2 centésimos. E se for 1000, milésimo, 2 milésimos, certo? Então, essas três e as adiante que sejam decimais, tem essas nomenclaturas aí especiais também. Décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. As
denominadores, certo? Ou seja, aqueles que estão após o 9 e que não são decimais, por exemplo, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23 e assim por diante, que não são decimais e que estão após o 9, nós utilizamos a palavra avos após a pronúncia do denominador. Por exemplo, se eu tenho aqui o 1 como numerador e o 11 como denominador, eu vou ler assim: 11 avos, certo? Porque o denominador ele é maior que 9, então ele não tem nomenclatura especial e também ele não é decimal. Então é 11 avos, 2, 13 avos, certo? 8, 19 avos, 12, 22 avos e assim por diante. Gente, agora vamos ver a representação decimal de uma fração. O que é isso? Como vocês viram na aula passada, né? Vocês estudaram que são números decimais, que são aqueles números que tem vírgula. Temos a representação antes da vírgula, a parte inteira, e após a vírgula, a parte decimal. Pois é, nós vamos transformar, né? Aprender a transformar a fração num número decimal. Isso daí, gente, não muda, como é que eu posso dizer, o significado dessa fração. 1/2, por exemplo, ele tem uma representação decimal também, que representa a mesma coisa, certo? Então, vamos ver como é que representamos. Então, gente, a representação decimal das frações, certo? A gente vai ver aqui como faz, certo? E nada mais é do que dividir o numerador pelo denominador. Ou seja, eu vou dividir o de cima pelo de baixo, certo? Gente, pelo amor de Deus, não é 2 dividido por 1, tá? É 1 dividido por 2, é o de cima pelo de baixo. Não confundam de jeito nenhum. Vamos fazer essa divisão aqui. Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas como é que eu vou dividir 1 por 2 se 1 é menor? Dá para dividir, certo? Existem algumas regrinhas na matemática, né, que a gente tem que colocar em prática para conseguir chegar nesse resultado. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 2, o 1 é menor. Então, eu vou utilizar de uma regrinha básica para que eu consiga essa divisão. E a regrinha, gente, é nada mais do que acrescentar um zero aqui, no caso ficou 10, e automaticamente eu acrescento também aqui 0 e vírgula, certo? Por que vírgula, professora? Justamente porque eu estou transformando ele no seu número decimal, tá? Como esse número é menor, né, que o de baixo, obviamente não teremos nenhuma parte inteira aqui. Nós só teremos realmente partes decimais, pedaços de um inteiro. Então, por isso a vírgula. E aí, a gente vai fazer agora 10 dividido por 2, que dá 5. Ou seja, a representação decimal de 1/2 é 5 décimos, 0,5. Isso aqui e isso aqui representam as mesmas quantidades. Outra representação decimal aqui. 8/2. Vamos lá? Eu vou dividir 8 por 2. 8 dividido por 2. Qual é o número que vezes 2 dá 8? 4, correto? 4 vezes 2 dá 8. Para 8 não sobra nada. Então, o resultado deu 4. Ah, professora, mas aqui não deu um número decimal. Mas aqui nós temos a representação dessa fração, sim. Porque isso quer dizer que eu tenho algo aí que foi dividido em duas partes e eu utilizei 8. Então, eu utilizei mais do que um inteiro. Eu utilizei 4 inteiros fechadinho e não teve parte decimal. Aqui, para encerrarmos essa parte. 8/5. Vamos lá, a representação decimal. Vai ser 8 dividido por 5, correto? 8 é maior que 5, então eu não preciso fazer aquele sistema ali de colocar o 0 e o 0, vírgula. Isso só acontece quando o número de cima for menor que o de baixo, certo? Aqui eu já posso dividir 8 por 5, sim. Um número que vezes 5 chegue mais próximo de 8. 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10. Então, vai ser vezes 1, porque vezes 2 já passa, né? Então, vai dar 1.
5 vezes 1 é 5. Então, quanto que sobra? 8 menos 5 sobra 3. E aí, sobrou 3, eu vou deixar assim? Vai ser 1 e sobra 3? Não, nós temos que continuar essa divisão, certo? E agora, como é que eu vou fazer? Então, eu vou utilizar mais uma regrinha da matemática para eu chegar no resultado. Quando a gente tem um resto diferente de zero e que a gente precisa utilizar esse resto para continuar essa divisão, então a gente utiliza mais uma regrinha que é a de acrescentar o zero aqui também no resto. 30. E agora eu vou dividir 30 por 5. Só que eu não vou colocar o zero aqui e deixar como está, não. Eu acrescento um zero aqui e lá no resultado eu acrescento uma vírgula, porque aqui já não é mais inteiro, aqui vão ser pedaços, então ele vai ter que ficar na parte decimal, certo? Então, aqui agora eu tenho 30 e eu vou dividir por 5. Então, vamos lá, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, vezes 4, 20, vezes 5, 25, vezes 6, 30. Então, vai dar... Então, ó, deu 6. E o resultado, no caso, é 1 inteiro e 6 décimos, ou seja... 8 quintos e 1 inteiro e 6 décimos representam a mesma coisa, a mesma quantidade, certo? É a representação decimal dessa fração aqui. Ok, gente? Nenhuma dúvida, né? Sobre fração era isso, certo? Vimos o que é uma fração, como se lê, né? O que é denominador, numerador, a sua representação decimal. E também nós podemos representar as frações em retas numéricas. Assim como nós representamos na aula passada os números decimais, as frações também nós podemos representar. Como a gente tem a forma decimal de todas as frações, então é a mesma coisa que os números decimais. Por exemplo, a fração 1/2, sua representação decimal não é 5 décimos. Então, para eu representar numa reta 1/2, se eu sei que ela representa 5 décimos na sua forma decimal, então eu vou ali colocar 1/2 entre o 0 e o 1, exatamente na metade, que é a metade de 1, né? Dessa mesma maneira, nós representamos qualquer fração na reta numérica. Basta dividirmos, né? Descobrirmos sua forma decimal e aí a gente consegue identificar onde ela está representada na fração. Aliás, na reta. Então, sobre fração era isso. Espero que vocês tenham entendido, né? Respondam a atividade que eu vou lançar lá no grupo, ok? E é isso. Um beijo grande.